Olá, esse é Jurisprudência e hoje abordaremos um tema que tem gerado calorosos e intensos debates recentemente: o foro especial por prerrogativa de função após a saída do cargo. O que é o foro privilegiado? É uma prerrogativa que permite que determinadas autoridades sejam julgadas em instâncias superiores. Essa regra foi criada com o intuito de proteger a função pública. Mas e quando essas autoridades deixam seus cargos? Devem continuar com esse privilégio? Neste episódio, vamos explorar os principais argumentos em torno dessa questão. Por um lado, há quem defenda que a proteção deve continuar para garantir a independência e a integridade das instituições. Por outro, muitos acreditam que a prerrogativa cria desigualdade e pode dificultar a luta contra a corrupção, favorecendo a impunidade. Além disso, vamos discutir os fundamentos jurídicos que embasam essa discussão. O que dizem a Constituição e a jurisprudência? O que pensam os especialistas sobre o impacto dessa prática no nosso sistema judiciário? Prepare-se para uma análise crítica e informativa sobre um tema que não apenas envolve questões jurídicas, mas também toca na ética e na responsabilidade dos que ocupam cargos públicos. Teremos um convidado especial, o advogado criminalista, professor na USP e doutrinador Gustavo Henrique Badaró. Meu nome é Nicole e hoje eu estou aqui com a Karina, a Ana, o João, a Luanda, a Vitória, a Bianca e a Vivian. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Professor, o foro especial por prerrogativa de função tem o objetivo de evitar pressões e constrangimentos de juízes de primeira instância. Ou seja, também assegura que essas autoridades não sejam alvo de processos judiciais motivados por questões políticas ou por ações de inimigos pessoais também. Contudo, o julgamento em instância superior impossibilita a aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição, o que pode vir a prejudicar o réu. Então, nesse sentido, quais são as vantagens do foro especial por prerrogativa de função para as autoridades que gozam de tal privilégio, considerando o atual entendimento do STF, da AP 937, sobre o foro por prerrogativa de função? Este é aplicado apenas às infrações cometidas durante o exercício do cargo e que estejam relacionadas às funções desempenhadas, estabelecendo a cessação desse foro ao término do mandato. E o principal argumento para a existência do foro privilegiado é a ideia de que se teria um julgamento mais imparcial e uma decisão proferida por um magistrado mais experiente e qualificado para o julgamento do caso, além do atraso do julgamento e etc. Mas, para o NUT, um juiz de primeira instância estaria tão exposto quanto um juiz de uma instância superior, quanto às influências da mídia ou demais veiculações do caso, diante da repercussão, né? Então, como nos casos Lava Jato e das acusações de assédio supostamente praticado pelo ex-ministro Silvio Almeida, e, nesse sentido, a mudança da competência para um tribunal superior não seria negar que os demais juízes julgam sem se orientar pelo princípio da imparcialidade do juiz e que os tribunais não cumprem para o princípio da celeridade processual do processo penal, tendo em vista a emenda constitucional número 45? Qual seria a sua Bem, opinião? vamos lá. Primeiro, eu acho que o foro por prerrogativa de função ele exerce um papel importante e duplo. Ele é uma garantia para o detentor de certos cargos importantes. Imagine um governador ou um prefeito, o presidente da República, um deputado. Certamente ele está muito mais suscetível a falsas acusações de corrupção ou de qualquer outro tipo de crime, porque ele é atingido por um prejuízo à sua imagem, e isso terá uma repercussão muito grande. Eu ou você não temos esse mesmo tipo de exposição e nem essa necessidade. Por outro lado, o foro por prerrogativa de função também é uma garantia para o Poder Judiciário. É uma garantia de independência e a condição de imparcialidade. Nós devemos acreditar que todos os juízes de primeiro grau, desembargadores, ministros, são todos imparciais. E todos têm que ser independentes para conseguirem ser imparciais. Mas me parece que o nível de pressão que pode ser exercido hoje em dia, pressão política, pressão econômica, pressão midiática, não atinge igualmente, a depender dos réus, pessoas que têm um status de ministro num alto cargo do Poder Judiciário, ministros de tribunais superiores ou do Supremo Tribunal Federal, e um juiz de direito, por exemplo, recém-empossado num concurso que nem vitaliciado está. Então, em determinados casos, me parece importante também para o Poder Judiciário ter independência, que pessoas com grande influência sejam julgadas por juízes que ocupam postos mais elevados e, portanto, estão menos suscetíveis a esse tipo de influência. Um juiz de primeiro grau, por exemplo, para ser promovido, um juiz de uma justiça estadual, quem escolhe, depois de uma lista tríplice feita pelo Tribunal de Justiça, é o governador do Estado. Então, se esse juiz, por exemplo, fosse julgar o governador do Estado, poderia, no mínimo, ter um grande conflito de interesses. Do ponto de vista do acusado, por outro lado, não me parece que, em termos de garantias processuais, seja um privilégio. Ao contrário, como você bem destacou, perde-se o direito ao duplo grau de jurisdição, ainda que ele tenha recurso especial ou extraordinário se for julgado em competência originária dos tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Ele só vai ter recurso especial extraordinário, que só pode analisar questões de direito e não pode revalorar provas. Né? Ao mais, prevalecendo a ideia de que
presunção de inocência vigora até o trânsito em julgado, certamente a decisão de quem é julgada num tribunal superior transitará em julgado mais cedo do que quem é julgado no juízo de primeiro grau. É verdade que isso dá uma celeridade maior ao processo, mas a questão aqui não é buscar uma celeridade a qualquer custo ou a qualquer preço. Um processo que tramite diretamente no Supremo Tribunal Federal em instância única, se houver um erro, ele acaba rápido, mas acaba errado, porque não tem para quem pedir a revisão. Então, eu acho que sim, que em certos casos o foro por prerrogativa de função é importante. Não vejo nisso uma violação do princípio da igualdade. Rui Barbosa já dizia numa frase célebre que a igualdade é tratar igualmente a iguais e desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. E aqui me parece, sim, que o exercício de certas funções egrégias, relevantes da República, justificam esse foro por prerrogativa de função. Sem dúvida, nós temos uma ampliação excessiva. Uma série de cargos ou funções que não precisariam disso acabam tendo foro por prerrogativa de função. Mas não é porque eu amplio demais o Instituto que o Instituto em si é ruim ou deva ser extinto. Eu devo restringir a sua aplicação aos casos estritamente necessários. A tese dele seria a proteção da função pública exercida. Mas socialmente ele é visto como foro privilegiado. As pessoas entendem com essa ideia de privilégio e as pessoas veem como um privilégio que facilita a corrupção e reduz realmente punir a pessoa pelo que ela fez. Então passa essa sensação de impunidade. Só que a abrangência da competência, ela, pensando em casos assim que ocorram fora do contexto da função, por exemplo, o caso do ex-ministro Silvio Almeida e também de deputados e presidentes que, mesmo que não no contexto da função que eles exercem, mas até em compromissos particulares ou nas próprias redes sociais, às vezes eles fazem declarações ou eles praticam alguns atos que acabam ferindo, de certa forma, a própria imagem do governo, a própria imagem do Brasil, até internacionalmente. Então, nesse sentido, isso não seria um argumento para estender essa competência do foro, mesmo que depois da saída do cargo? Bom, vamos lá. Primeiro, houve uma restrição, ao meu ver, indevida do foro por prerrogativa de função. A Constituição estabelece para diversas funções e em tribunais diversos, mas normalmente que cabe o foro por prerrogativa de função para quem comete crime comum, ponto. E o crime comum aqui é entendido em antônimo com os chamados crimes de responsabilidade, que levam a um processo de impeachment, não é um processo penal. O Supremo passou a entender que não é aplicável o foro por prerrogativa de função a quem comete crime comum, isto é, qualquer crime, mas somente ao crime cometido por fato relacionado ao exercício da função. Então, se um governador ou um presidente da República cometer um crime de corrupção, é relacionado à função. Se praticar uma lesão prevista na Lei Maria da Penha, em relação à sua esposa, ou uma governadora cometer um crime de uso de documento falso porque passa uma multa para um parente, não teria foro por prerrogativa de função, segundo o Supremo Tribunal Federal. Isso faz até um sentido na linha da sua pergunta, é que se a finalidade do foro por prerrogativa de função é proteger muito mais a função em si do que a pessoa que exerce o cargo, não teria por que eu estender este foro por prerrogativa de função para crimes que não são relacionados ao exercício da função. A sensação de impunidade que se tem no foro por prerrogativa de função, e isso aconteceu, sim, em muitos casos, durante muitos anos, o Supremo praticamente não conseguia julgar ninguém e muitos processos prescreviam. Isso não se deve ao foro por prerrogativa de função em si, mas isso a uma má gestão dos processos, a tempos mortos que os processos ficam parados. É perfeitamente possível fazer uma boa gestão de processos, ainda mais no foro por prerrogativa de função, que eu não vou ter tantos níveis hierárquicos recursais para que esses processos sejam julgados. Ou seja, a demora para julgar os processos de quem tem foro por prerrogativa de função não me parece que seja um problema do foro por prerrogativa de função. Ao contrário, o foro por prerrogativa de função poderia ajudar com que esses processos fossem julgados mais rapidamente. O que não quer dizer necessariamente melhor, porque se eu não tenho revisão, errar é humano, todo mundo pode errar, por isso que a necessidade de ter um canal de revisão das decisões é importante para possibilitar uma chance de correção do erro. A gente estava conversando sobre justamente o ponto de vinculação do cargo com a pessoa. As atitudes, por exemplo, do deputado Nicolas Ferreira, dele ter ido até o tribunal caracterizado como uma pessoa trans, alegando que era uma pessoa trans, nesse sentido que a gente estava pensando sobre a chacota que traz para a imagem do governo e também a dificuldade de desassociar a pessoa da função que ela exerce, em que ponto isso acaba trazendo implicações de que o indivíduo pode ser julgado
por crimes comuns e dando essa ideia de que ele se torna uma pessoa à parte. Ele nunca vai ter a imagem desvinculada do governo. Eu acho que essa questão da imagem ser vinculada ao governo, ela é mais ligada, pensando no poder executivo, ao próprio governante, ao exercente máximo do cargo, prefeitos, governadores ou presidente da República, e aos seus ministros, que também têm foro por prerrogativa de função. No caso de deputados e senadores, assim como no caso de juízes e desembargadores, me parece que a questão fica muito mais relacionada à própria pessoa. Em relação ao poder executivo, ainda que se entenda que isso gera uma certa vinculação do governo, se um ministro de Estado faz uma declaração preconceituosa, racista, xenófoba, transfóbica, por exemplo, nesse caso, acho que sim, isso pode estar vinculado ao governo, se o governo entender que aquela pessoa merece continuar no cargo, não der repercussão para aquilo e não der relevância para aquilo. Obviamente, eu não estou falando que esta pessoa, se eventualmente cometer um crime, que ela não merece ser presumida inocente, que ela não merece ter uma investigação, um processo com recursos justos. E ela só vai ser punida criminalmente depois disso tudo ocorrer. Mas para o exercício de um cargo de confiança, para o exercício de um cargo relevante, vale talvez um pouco, não do ponto de vista jurídico penal, mas do ponto de vista político e de legitimação perante a sociedade, aquela máxima que dizia que a mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. É um cargo de confiança. Uma pessoa que, se o governo entenda que há indícios sérios, que ela pode ter praticado um fato grave com alguma relação com a sua função, me parece que o adequado é, primeiro, que essa própria pessoa tome a iniciativa de colocar o seu cargo à disposição. Isso é um cargo de confiança. E se não o fizer, que o governo a demita. Senão, o governo pode sim, e aí você tem razão, passar uma imagem de que ele coaduna com aquele tipo de conduta, que ele não se incomoda que pessoas pratiquem esses fatos. Nessa situação, o problema que nós vamos ter, e é um problema que o Supremo Tribunal Federal está discutindo agora, é se na eventualidade de crimes praticados relacionados ao exercício da função, e, portanto, na linha do que o Supremo decidiu na questão de ordem na ação penal 937, mas que a pessoa que praticou o crime no exercício da função, quando era detentora do cargo, se depois que ela deixa o cargo, porque ela é exonerada, ou porque ela renuncia, ou porque ela não é reeleita, ou porque ela é cassada, se deve ou não prevalecer o foro por prerrogativa de função. Na questão de ordem, o Supremo disse que não, que o foro por prerrogativa de função só é mantido enquanto a pessoa estiver no cargo. Mas agora o Supremo está julgando um outro habeas corpus, ou melhor, um habeas corpus, 232.627 do Distrito Federal, e que já havia 6 votos contra 2 favoráveis à ampliação do foro também nesses casos, quando a pessoa é cassada, quando o político não é reeleito ou quando a pessoa renuncia ao cargo. Aliás, a renúncia ao cargo é um bom exemplo de que, respondendo a uma pergunta anterior, ou completando a resposta à pergunta anterior, que o foro por prerrogativa de função não é tão privilégio assim. Tem pessoas que estavam no exercício de um cargo que lhes assegurava o foro por prerrogativa de função e preferem renunciar ao cargo para perder o foro por prerrogativa de função e ter direito a um processo amplo em primeiro grau e com atividade recursal plena. Sobre essa questão da sociedade, como a sociedade vê que o governo tem que prever que vão surgir essas questões de alguém tentar culpar um crime, alguém tentar falar que alguém fez alguma coisa dentro de um cargo de poder relevante, sendo que esse crime não aconteceu, outra pessoa possivelmente num cargo relevante também. A forma que isso vincula a ideia de impunidade, a imunidade, por exemplo, a imunidade parlamentar, que abraça o Nicolas para ele poder fazer esse tipo de coisa, por exemplo, e a questão do foro privilegiado, essa ideia de privilégio. Bom, primeiro, como o governo não tem como o governo prever, o governo pode procurar estabelecer alguns critérios que sejam objetivos para todos. Por exemplo, o governo pode dizer, se eu tiver um ministro meu que está sendo só objeto de um inquérito policial ainda, eu não vou destituí-lo, mas se ele tiver já uma denúncia oferecida contra ele, ou se ele tiver uma denúncia recebida contra ele, aí eu vou exonerá-lo. Seria uma das formas ele deixar isso quase como uma consequência de uma posição da persecução penal. Outra forma seria o próprio governo virar e falar assim, diante do surgimento de uma notícia dessa, eu vou avaliar o grau de elementos que já existam para verificar se há um mínimo fundamento. Se a notícia que tiver, por exemplo, uma notícia anônima, o governo poderia dizer, olha, isso tem cara de ser uma mera represália, alguém querendo fazer um fato político, não é por isso que eu vou demitir um ministro.
Se eu tiver 3, 4, 5, 6, 7 vítimas acusando um ministro, apresentando alguns elementos concretos que dão algum suporte à palavra dessa pessoa, pode ser que o governante entenda aquilo razoável. Da mesma forma como o governante não precisa ter uma certeza absoluta de crime. Se ele achar que algum ministro não está sendo competente o suficiente no exercício da função, ele pode exonerar aquele ministro, com maior razão, se ele próprio se sentir na dúvida, e o nome é um cargo de confiança. Se ele tiver dúvida sobre aquela situação, é poder dele também exonerar essa pessoa. Seria importante até que os governantes deixassem esses critérios bem claros antes da eleição, para que a população soubesse o que fazer. Que há um corporativismo, né, em todos os poderes, nas diversas instituições. O Poder Judiciário é corporativo com seus magistrados, o Ministério Público é corporativo com os procuradores e promotores de justiça, a OAB é corporativa com seus advogados, as polícias são corporativas com seus delegados, os parlamentos com deputados e senadores, governadores ou presidentes com seus ministros e secretários, porque acham que exonerar um secretário vai mostrar que tem corrupção no seu governo. Então, essa sensação da sociedade, se ela tem essa sensação, não me parece que ela seja exatamente infundada. Muitas vezes me parece que as instituições dão causa a isso. Não me parece que seja demérito para uma instituição ter alguém dos seus quadros envolvido num fato desse. Isso é humano, isso pode acontecer. O que é demeritório para mim é uma instituição, diante de uma situação dessa, não procurar aprimorar os seus critérios, não procurar mudar as suas regras e, eventualmente, investigar e justamente punir quem é dos seus quadros que tenha praticado esse fato. Eu prefiro que em qualquer dessas instituições, um dia, alguém seja punido e ela demonstre à sociedade e também aos seus membros que quem cometer fatos indevidos será punido, do que uma instituição achar que sai fortalecida, porque quando aos olhos de todo mundo tem alguém que fez alguma coisa errada e ela faz um processo de faz de contas e o que ela entrega para a sociedade é dizer, não, olha, ele foi inocentado porque eu não apurei que ele cometeu crime nenhum. Eu queria seguir justamente nessa linha. Até que ponto esse instituto, que vem lá da Constituição, como a gente tinha comentado na Constituição de 1824, até que ponto o STF, que, como o senhor comentou, tem dificuldade mecânica mesmo de julgar essas situações, até que ponto isso não deixa de ser uma máscara que o STF coloca para se colocar nesse ponto de eu que vou julgar, o STF ou o STJ, enfim. Até que ponto é esse corporativismo que o senhor disse? Até que ponto são eles dizendo, não, eu que julgo, sou eu que dou a palavra final, porque essa extensão do STF, essa confusão nos poderes do STF vem acontecendo, né? Vem tendo ela vem sendo levantada várias vezes. Então, até que ponto isso é uma maneira do STF de se manter ainda nessa posição, claro, sendo Supremo, ok, mas ainda tentando se manter mais ainda Supremo, e até que ponto isso é de fato uma dificuldade que existe, até que ponto é a dificuldade deles julgarem isso. Muito interessante a tua pergunta, e eu diria que nesse ponto, respeitosamente, a crítica é acadêmica, o Supremo é um tanto quanto esquizofrênico, né? Porque, vejam bem, o Supremo faz um movimento para diminuir a sua competência por prerrogativa de função. Casos que a Constituição lhe deu competência, dizendo qualquer crime comum, ele diz, não é qualquer crime, é só crime relacionado à função e durante o mandato. Por quê? Porque eu estou abarrotado, porque na época do mensalão o Supremo ficou paralisado por 3 meses, porque na época da Lava Jato teve dezenas e dezenas de pessoas com foro por prerrogativa de função, e o papel de uma Corte Constitucional não é esse, não é ficar julgando crime, é julgar, em princípio, constitucionalidade ou não de leis editadas pelo parlamento. Mas aí, por outro lado, com relação aos atentados do 8 de janeiro, que eram só pessoas sem foro por prerrogativa de função, o Supremo chama para ele uma competência que ele não tinha e não deveria ter, sob um pretexto de uma regra do regimento interno que diz que nos crimes cometidos nas dependências do Supremo, a investigação ficaria a cargo do Supremo e não o processo, e distribuindo o processo, esses inquéritos por dependência para o ministro Alexandre de Moraes, por causa que ele era o relator de inquérito de atos antidemocráticos, etc. E aí o Supremo chama para si uma competência que ele não tinha, para julgar 1.500 pessoas, e depois fala, olha, mas agora que esses julgamentos não vai ter sustentação moral, vai ser tudo virtual, eu vou julgar por bloco, porque afinal de contas eu não tenho condição de julgar 1.500 pessoas de uma forma presencial, com todos os atos. Ou seja, é uma situação difícil de explicar. Mas talvez o que esteja por trás de tudo isso e explique é que o poder não aceita vácuo. Então o tribunal, certos casos que não são importantes, talvez ele não queira julgar, e aí eles, olha, eu estou assoberbado de trabalho, o que não for importante eu não quero julgar, mas outros casos que talvez ele não devesse julgar, não fosse a sua competência julgar, eles, mas esse caso é importante, eu quero julgar. O triste disso tudo é que o Supremo deveria ser o guardião da Constituição, a Constituição tem uma garantia de juiz natural,
que diz que as pessoas devem ser julgadas de acordo com o órgão competente pré-estabelecido por lei, e nesses casos parece que o Supremo é o primeiro a não respeitar essa característica do juiz natural, mudar as regras de competência no meio do jogo, aplicar estas novas regras a fatos anteriores, e com isso, quando eu altero o julgador, eu tenho grande chance de alterar o resultado do processo, para o bem ou para o mal. Então, me parece que a explicação para isso, do lado dos tribunais, é: eu quero ter o poder de julgar os casos que são os casos realmente relevantes. Talvez eles não queiram ter tantos casos para julgar, quantitativamente, mas certamente qualitativamente eles querem os casos mais importantes. Nós vimos uma reflexão do Gilmar Mendes a respeito dessa extensão da prerrogativa por conta de ações que começaram enquanto essa pessoa, esse indivíduo ainda estava ocupando o cargo, e sobre ações, né? Tanto as ações quanto investigações que começaram enquanto essa função ainda era exercida, mas que essa pessoa, eventualmente, pelo motivo que fosse, saiu do cargo. Nesse sentido, seria um excesso dessa extensão da prerrogativa de função? Faria sentido ter essa prerrogativa após a saída do cargo ou não? Já está trazendo de novo essa noção social de privilégio. Eu acho que o importante desse ponto é nós atentarmos para que realmente é um fator de grande atraso dos processos. Isso ocorre notadamente em relação aos detentores de cargos eletivos, porque um desembargador fica anos como desembargador, um juiz de direito fica anos como juiz de direito, né? Mas um prefeito, um governador, um deputado federal, um senador, um presidente da república, essas pessoas, às vezes, elas se elegem prefeito, aí tem foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça, aí depois ela fica um tempo sem estar eleita, o processo dela volta para o primeiro grau, aí na outra eleição ela é eleita deputada federal, e o processo dela sai do primeiro grau, vai para o Supremo, aí depois quando ela está lá no Supremo, ele é candidata a governador, se elege governador, aí o processo dele sai do Supremo e vai para o STJ, então isso que o Supremo já chamou de elevador judiciário, de acordo com o cargo a pessoa fica subindo e descendo, este pode ser um fator de atraso para os processos. A forma de se evitar isso é se ter uma lei, ou se a lei não for clara, se estabelecer uma jurisprudência, no sentido de que essas mudanças de cargo não afetariam as competências no curso do processo. Isto relacionaria mais ainda o foro à função. Se eu cometi um crime na condição de ministro de Estado, e o ministro de Estado tem foro por prerrogativa de função do Supremo Tribunal Federal, por este crime eu vou ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Pouco importa se amanhã ou depois eu deixar de ser ministro de Estado, pouco importa se depois eu for eleito prefeito, pouco importa se depois eu for eleito governador. O lado ruim disso é que nós poderíamos ter uma situação, e que aí também poderia comprometer a função, de alguém, por exemplo, que não tinha cargo nenhum e não tinha foro por prerrogativa de função, e depois se elege governador, depois se elege deputado, e você diria, bom, aí o processo tem que continuar em primeiro grau. Para mim, o que é muito prejudicial nisso tudo é que nós tenhamos critérios porosos, critérios vagos e que vão se alterando ao longo dos processos e dos cargos que são assumidos ou abandonados, ou términos de mandato por essa pessoa. O Supremo precisaria estabelecer uma jurisprudência estável, fixa, e que evitasse que esses estados de fato mutáveis, como se eleger ou deixar um cargo, tivesse grande alteração na competência. Talvez por isso, nesse habeas corpus que eu mencionei a vocês, o Supremo esteja, com o perdão do pleonasmo, voltando atrás, e para dizer, olha, se ele estava no cargo quando praticou o crime, mesmo que ele deixe o cargo, ele vai continuar tendo foro por prerrogativa de função. Em resposta à sua pergunta, pode ser já uma percepção do Supremo que se ele continuar atrelando foro por prerrogativa de função ao exercício na atualidade do cargo, ele não vai conseguir eliminar esse elevador judiciário de quando as pessoas se elegem ou deixam cargos. Porque até mesmo essa certa instabilidade na interpretação traz essa noção de privilégio, de agora se entende dessa forma, mas nesse caso nós vamos pensar dessa forma. Então isso também, eu acho que aumenta essa sensação social de isso é um privilégio e não apenas um instrumento para realmente garantir que a justiça seja feita. Você tem toda a razão, o Supremo e alguns ministros adoram dizer que processos não têm capa, que os réus são todos iguais, que são julgados de maneira igual, mas não parece. E o Supremo, com ele próprio, muitas vezes alterando em curto espaço de tempo a sua própria jurisprudência, é o primeiro a gerar essa instabilidade jurídica, essa falta de segurança jurídica, e que aí leva, como você bem colocou, a essa percepção social de que as leis são interpretadas casuisticamente para um caso ou para o outro, para o bem ou para o mal, para ajudar ou para prejudicar quem quer que seja. Uma legislação estável deve ser o corolário da ideia de um princípio da legalidade. E o que separa as pessoas livres dos escravos é o respeito à lei. E a lei que deve ser clara, certa, precisa,
estrita. Toda lei tem uma margem de interpretação. E o Supremo pode muito, porque ele é o intérprete final da lei. Mas há certos limites hermenêuticos. O Supremo pode muito, mas não pode tudo. A Constituição diz que todo mundo é presumido inocente até o trânsito em julgado. O Supremo não pode chegar e dizer, não, não é até o trânsito em julgado. A Constituição diz que quem comete aquele crime, se o crime é comum, tem foro por prerrogativa de função. O Supremo não poderia chegar e dizer, não, mas nesse caso não é crime comum, tem que ser crime relacionado ao exercício da função. Então, muitas vezes, o Supremo Tribunal Federal é o primeiro responsável pela insegurança jurídica. E esta variação de interpretação jurídica gera, você tem toda a razão, essa sensação de privilégios e escolhas casuísticas a depender da importância da pessoa a ser julgada. Assim, essa estabilidade que o próprio STF causa, até que ponto isso pode ter um impacto, por exemplo, nas eleições? Até que ponto essa insegurança social dessa expectativa de, isso aí não vai dar em nada, ou se for um cara poderoso que cometer não vai dar em nada, até que ponto, por exemplo, num debate político, até que ponto esse tipo de acusação de, olha, você tem um processo, ou eu não tenho um processo, ou o meu processo não é lá em cima, é aqui embaixo, até que ponto essa sensação de insegurança causada na sociedade, até que ponto ela pode impactar as eleições e causar um distúrbio social mesmo. Assim, até que ponto isso pode causar na sociedade como um todo? Eu acho que são duas questões. Uma diz respeito à própria interpretação das leis eleitorais. Isso é muito importante em questão de quem é elegível, quem é inelegível, quem cometeu infrações eleitorais, abuso de poder político, abuso de poder econômico, etc. É claro que aí a influência é muito direta. Mas o descrédito nas instituições como um todo, a população não ver nas instituições um bom exercício das suas funções, pode levar a uma série de problemas. O primeiro deles é uma certa sensação de que o normal funcionamento desses órgãos não faz diferença. Isso é terrível em termos institucionais. O segundo problema que isso pode gerar é uma certa sensação de desgaste total com o que nós chamamos dos políticos tradicionais, e que nós vemos isso em vários países, e aí a abertura de espaço para outsiders que se colocam como não políticos, como antípodas dos políticos, como antipolítico, e a população já insatisfeita com os poderes instituídos, com as instituições, acaba vendo nessas pessoas que se colocam como o antipolítico, o contra o sistema, o diferente de tudo, o salvador da pátria, alguém que vai trazer algo muito inovador e pode acabar escolhendo ou dando oportunidade a essas pessoas que, se forem escolhidos por serem quem a população quer escolher, é legítimo, faz parte da democracia. Mas muitas vezes isso vem acompanhado de desinformação, de informação falsa e às vezes de ataques indevidos às instituições, justamente para obter esse voto que não é um voto muito de apoio a quem é antissistema, é um voto de desconfiança, é um voto contrário ao sistema, porque se vem de uma insuficiência do sistema. Isso pode ser muito perigoso para qualquer nação. Gostou desse podcast e se interessou pelo tema? Que tal ouvir outros episódios que deixamos disponibilizados no YouTube e no Spotify? Te esperamos por lá. Até mais!